Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o Josinaldo Tavares. Tenho esse canal aí no YouTube, Josinaldo Tavares, um pouquinho de tudo. Meu objetivo com esse canal é estar transmitindo para vocês algum conteúdo que possa estar edificando a vossa vida, que possa estar trazendo algo de melhor para a vossa vida e que assim a gente possa aprender junto alguma coisa boa. Então, se você gostar do vídeo, se você gostar dos demais vídeos do canal, dá uma olhadinha. Com certeza tem algo de bom para a tua vida. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal e que Deus assim venha abençoar a tua vida. Mas hoje, já que estamos aqui próximo à Páscoa, está tão perto, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Qual o motivo da Páscoa? Será que o motivo da Páscoa é tão somente a gente comprar um ovo de chocolate, comer esse ovo de chocolate, dar de presente, receber de presente, adoçar a vida? Bom, eu acho que o objetivo da Páscoa é algo muito maior e é isso que eu gostaria de estar passando para vocês nesse momento. Gente, olha, eu vou trazer a Páscoa para vocês numa visão bíblica. Não é apenas a minha visão, não é o que eu acho, tão somente, mas é aquilo que a Bíblia fala, é aquilo que a Bíblia denota, é aquilo que a Bíblia mostra ser a Páscoa. O que é a Páscoa? No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 28, é colocada a ordenação da Páscoa por Deus. E nessa ordenação da Páscoa tem umas ordens bem interessantes e há todo um contexto, toda uma história relativa a isso aí, uma história de salvação, uma história de libertação, uma história que de forma nenhuma deveria ser esquecida pelo povo. Porém, por muitos, essa história está sendo deixada de lado, está sendo esquecida, tão somente para que a gente venha agora adquirir aquilo que a mídia quer que adquiramos, conheçamos tão somente aquilo que a mídia quer que conheçamos. Mas vamos para o ponto. O que é a Páscoa? E eu gostaria de ler com vocês, na Bíblia, independente da religião que você segue, se você usa a Bíblia, se você crê na Bíblia, se tem uma Bíblia na sua casa, se você a utiliza, ou se não, até mesmo se não a utiliza, talvez tenha ela aí na estante, tão somente aberta e enchendo de poeira. E eu quero lhe propor nesse momento, pegue a sua Bíblia para que você entenda o que é a Páscoa. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, eu quero ler com vocês o verso de número 26, 27 e 28 para que a gente possa começar a conversar. Bem? Bom, minha Bíblia aqui já está aberta. Independente, como eu disse, da religião, diz assim a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 12, verso 26 em diante, diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Gente, essa parte aqui, onde eu li, ela está denotando e mostrando a última parte daquelas 10 pragas tão conhecidas, né? As pragas do Egito e tal, as 10 pragas, onde a última foi a morte dos primogênitos. Mas antes da morte dos primogênitos, houve a instituição da Páscoa, para que o povo soubesse e lembrasse que Deus é o Deus que livra da morte, que Deus é o Deus que liberta, que Deus é o Deus que dá o escape na hora da necessidade. E foi instituído que de forma nenhuma o povo esquecesse e fosse comemorado anualmente essa Páscoa. Porém, hoje, em relação ao Novo Testamento, em relação agora após a vinda de Cristo, o que é que tem a ver a Páscoa
da época do Egito, a Páscoa da época dos mandamentos, ou das 10 pragas no Egito. E o Novo Testamento, qual a relação entre aquela Páscoa e essa Páscoa, essa nova Páscoa, essa nova instituição? Aí eu gostaria de abrir mais uma vez a Bíblia com vocês. Agora, em uma carta escrita por São Paulo, ou pelo apóstolo Paulo, aos Coríntios, e no capítulo de número 5, e no verso de número 7, para que a gente entendesse o que é chamado de Páscoa nesse Novo Testamento, depois de Cristo Jesus. Porque muita gente pode estar dizendo aí, não, mas aí então assim, a Páscoa era no Antigo Testamento, a gente não precisa mais dela hoje. Precisa sim. Não que seja exatamente da mesma forma, mas ainda assim temos sim que comemorar a Páscoa, agora, em nossa época. Diz assim, ó, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e verso 7, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Gente, daqui a pouco eu vou estar fazendo a interligação de todos esses textos para que vocês compreendam qual a ligação entre um texto e o outro texto. Mas o que é que Paulo diz aqui? Que nós agora somos novas criaturas, que nós não estamos mais cheios do fermento, e logo após eu vou estar explicando o porquê disso. Mas ele diz que Cristo, que Jesus, é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, porque ele foi sacrificado por nós. Que coisa maravilhosa. Ali no Egito, quando Deus instituiu a Páscoa, como eu citei, ele deu um livramento ao povo. Que livramento é esse? Livramento de morte. Além da libertação do Egito, Deus, naquela instituição, Deus disse que o povo sacrificasse um cordeiro, um cabrito limpo, um cabrito puro, um cabrito sem mácula, ou um cordeiro sem mácula. E agora, o povo aspergisse aquele sangue nos umbrais da porta, nas laterais das portas de sua casa e também nas vergas das portas, aquela parte de cima da porta. Para que, quando o anjo da morte viesse durante a noite para matar os primogênitos, esse anjo da morte não matasse o povo de Israel, os primogênitos da casa de Israel. E agora, fazendo a interligação com o Novo Testamento, Jesus Cristo, da mesma forma, quando João batizava no deserto, e ele viu pela primeira vez Jesus ali naquele lugar, ele disse, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a interligação de tudo isso. Quando João Batista fala isso, ele está relembrando a questão da Páscoa. Por quê? Porque ele diz ali que aquele mesmo cordeiro que Deus ordenou lá na época do Egito que fosse morto para que os primogênitos não morressem, agora Jesus também padeceria, Jesus também morreria. Agora não tão somente para que os primogênitos não morressem, mas para que toda criatura e qualquer um que o aceite como único e suficiente Salvador de sua vida não venha mais a conhecer a morte, mas que venha sair da morte para a vida, e uma vida com abundância, uma vida eterna em Cristo Jesus. Mas aí você pode me perguntar assim, mas tudo isso, tudo bem, mas o porquê deste vídeo? Por que deste vídeo? Porque as pessoas estão tão somente comemorando uma Páscoa de presentes e trocas de presentes. Uma Páscoa onde se come chocolate e adoça a vida, como eu já citei antes. Quando na realidade a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa tem que se lembrar muito mais coisas do que isso. No Egito foi instituído que era para se matar o cordeiro. E depois comeria pão sem fermento. E depois comeria ervas amargas juntamente com tudo isso. Por quê? Porque o cordeiro lembra o sacrifício. Porque o pão asmo, ou o pão sem fermento, lembra que nós não podemos ser soberbos, cheios de nós mesmos. Enquanto o amargor daquela erva amarga, lembra os sacrifícios, lembra as dificuldades e as coisas terríveis que passamos e que tínhamos que passar. Mas nos lembra também que o cordeiro foi morto para que não precisássemos passar nenhuma dessas coisas. Mas isso eu quero lhe dizer
Não aqui em vida exatamente, porque nós sabemos, e a Bíblia é bem clara quando diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci. E a Bíblia nos promete algo tremendo, que a Bíblia diz que quando chegarmos aos céus, que quando chegarmos ao tempo da nossa redenção, será enxugado em nosso rosto toda lágrima, toda dor, não haverá mais ranger de dentes, mas só alegria juntamente com o Cordeiro nos céus. Glória a Deus. Mas aí você pode me perguntar e continuar perguntando mais uma vez: e aí, o que é que tem a ver essa Páscoa, a Páscoa que comemoramos hoje, com a Páscoa do passado? Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17 até o 34, é instituída a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Mas o que é a Santa Ceia do Senhor? A Santa Ceia do Senhor não é nada mais do que a comemoração da Páscoa. Como assim a comemoração da Páscoa? A Páscoa é relembrar que o Cordeiro foi morto e que Deus nos deu livramento. E nós nada mais nos lembramos na Santa Ceia do Senhor, porque lembramos o quê? Que Cristo foi oferecido por nós na cruz do Calvário para derramar todo o seu sangue, para que eu e você não padecêssemos a morte do pecado, ou a segunda morte. Porque foi ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Ele não necessita morrer a segunda vez, que é a morte do pecado. É aquela morte qual vem o salário. E o salário é a perdição. Então nós temos que entender uma coisa. Quando nós falamos da ceia do Senhor, e por muitas vezes na nossa igreja, eu não sei qual igreja que você frequenta, se frequenta uma igreja qualquer, mas se onde você frequenta existe a Santa Ceia do Senhor, lembre-se de que a Santa Ceia do Senhor é para lembrarmos do sacrifício de Cristo. O sacrifício que Ele fez por mim e por você, para que nós hoje tivéssemos o direito à salvação, o direito à transformação de nossas vidas, para que nós andássemos com Ele na terra, para um dia alcançar os céus, que é aquilo que almejamos estar com Ele um dia nos céus. Então, se você quer conhecer bem, saber como deve ser comemorada a ceia do Senhor, basta tão somente você ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 ao 34. Mas eu quero ler com você, acho que 3 versos. Se encontra, cadê? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23 ao 25, diz assim, olha só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, mais uma vez, a ceia do Senhor é em memória de Cristo, que se sacrificou por nós, o Cordeiro de Deus. A ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, que comemoramos todos os meses durante a ceia do Senhor. Que Deus assim abençoe a todos, que guarde a sua vida, que dê sabedoria e entendimento, que Deus venha abençoar a todos. Ande em conformidade com Deus, procure fazer a vontade de Deus e que assim Deus venha lhe abençoar muito grandiosamente. Se você puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe com quem não conhece, com quem não sabe o que é isto, para que essas vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, porque Jesus te ama, Jesus quer te salvar e te levar para o céu. Esse não é pura e simplesmente um direito dos crentes ou dos evangélicos, como as pessoas costumam dizer, mas que todo verdadeiro evangélico quer transmitir essa mensagem para que você, que ainda não conhece a Cristo como deveria, passe a conhecê-lo, passe a conhecer o sacrifício dele e assim alcançar a salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreve no canal, deixa o teu like, que Deus abençoe a todos.